Olá, pessoal! Esse vídeo faz parte de uma dinâmica apresentada à disciplina de bromatologia do curso de farmácia da Universidade Federal do Espírito Santo. O trabalho foi desenvolvido pelas alunas Emanuele dos Reis, Kiara Margarida e Manuela Scheide, orientadas pela professora doutora Bárbara Juliana Pinheiro Borges. Hoje, nós iremos falar de um assunto muito importante: as proteínas. As proteínas são macromoléculas compostas por resíduos de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Muitas proteínas são compostas apenas por resíduos de aminoácidos, sem nenhum outro constituinte químico, e são chamadas de proteínas simples. Porém, algumas proteínas, denominadas proteínas conjugadas, são constituídas por aminoácidos e um componente não proteico, denominado grupo prostético, e estes se encontram ligados fortemente à cadeia polipeptídica, muitas vezes por meio de ligações covalentes. As proteínas conjugadas podem ser classificadas com base na natureza química desses grupos prostéticos, como, por exemplo, as lipoproteínas, que contêm lipídios, ou as glicoproteínas, que contêm açúcares, e metaloproteínas, que contêm metal. Por fim, existem também as proteínas derivadas, que são compostos não encontrados na natureza, mas que podem ser obtidos pela degradação de proteínas simples ou conjugadas pela ação de ácidos, bases ou enzimas. As proteínas também podem ser divididas em relação aos níveis de organização, em primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária refere-se ao número, identidade e sequência dos aminoácidos na cadeia polipeptídica. Já a estrutura secundária refere-se a arranjos espaciais particularmente estáveis de resíduos de aminoácidos, dando origem a padrões estruturais recorrentes, como, por exemplo, a alfa-hélice e a conformação beta. A estrutura terciária refere-se ao arranjo tridimensional de uma proteína. E, por fim, a estrutura quaternária refere-se ao arranjo tridimensional da proteína quando ela é formada por duas ou mais cadeias polipeptídicas que interagem entre si. E agora você está se perguntando, mas qual a relação das proteínas com a saúde? Bom, as proteínas são componentes essenciais a todas as células vivas e desempenham uma infinidade de funções. Elas podem atuar proporcionando rigidez, consistência e elasticidade aos tecidos, como é o caso do colágeno, presente nas cartilagens pela sua função estrutural. Também atuam como hormônios, regulando processos em órgãos e estruturas como a insulina, que controla os níveis de açúcar no sangue. Os anticorpos, que também são proteínas, desempenham um papel fundamental na defesa do organismo. Além disso, existem proteínas com função enzimática, que catalisam reações bioquímicas, como as lipases. E, por fim, algumas proteínas são responsáveis pelo transporte de gases, como a hemoglobina, que conduz oxigênio e gás carbônico no sangue. Devido à diversidade de funções que as proteínas desempenham no nosso organismo, o baixo consumo pode resultar em metabolismo lento, baixos níveis de energia, fadiga, dores musculares, ósseas e articulares, alterações nos níveis de açúcar no sangue, que podem levar a diabetes, cicatrização lenta de feridas e baixa imunidade. As proteínas estão presentes em diversos tipos de alimentos, principalmente em carnes, leite, ovos e trigo. Para o alimento ser considerado boa fonte de proteínas, ele deve apresentar algumas características, como ser rico em aminoácidos essenciais, ter boa digestibilidade e não conter princípios tóxicos. Proteínas de fontes vegetais apresentam baixa composição em aminoácidos essenciais, baixa digestibilidade e, em alguns casos, como as sementes de algodão e mamona, podem apresentar princípios tóxicos. Por esse motivo, são limitadas como fontes de proteínas. Por outro lado, proteínas obtidas de fonte animal são ricas em aminoácidos essenciais e são de boa digestibilidade, sendo consideradas melhores que as proteínas vegetais em termos nutricionais. Mas afinal, como é determinada a quantidade de proteína presente nos alimentos? Para isso, é utilizado o método de Kilde, criado em 1883 por um dinamarquês chamado Johan Kilde. E ainda hoje, mais de 140 anos depois, é o método mais utilizado no mundo inteiro, o padrão oficial para a determinação de proteínas. Essa determinação se dá de forma indireta, ou seja, determina-se a quantidade total de nitrogênio, não a quantidade de proteínas diretamente.
Para converter o nitrogênio em proteína, multiplica-se o conteúdo de nitrogênio por um fator geral, que é obtido baseado no fato de que, na maioria das proteínas, o teor de nitrogênio é em torno de 16%. Dessa forma, 16 gramas de nitrogênio equivalem a 100 gramas de proteína. Então, 1 grama de nitrogênio equivale a X. Então, X é igual a 100 sobre 16, sendo igual a 6,25. E esse valor de 6,25 é o nosso fator de conversão. Dessa forma, o teor de proteína bruta de um alimento é obtido pela multiplicação do teor de nitrogênio vezes o fator de conversão. O método clássico de Kildare inclui 3 etapas principais, que são digestão, neutralização e destilação e titulação. A etapa de digestão ocorre pela adição de ácido sulfúrico sob aquecimento até que carbonos e hidrogênios sejam oxidados e o nitrogênio da proteína seja reduzido e transformado em sulfato de amônia. Esse processo é realizado em um aparelho chamado microdigestor de Kildare. Na etapa de neutralização e destilação, ocorre a adição de hidróxido de sódio, extremamente concentrado, e aquecimento para a liberação da amônia, dentro de um volume conhecido de uma solução de ácido bórico e indicador, formando o borato de amônia. Esse processo é realizado no destilador de nitrogênio de Kildare. Por fim, o borato de amônia é formado e é dosado através da titulação com uma solução ácida de ácido clorídrico ou de ácido sulfúrico até o seu ponto de viragem. As diferenças entre o método clássico de Kildare para o modificado consistem basicamente na adição de catalisadores, como óxido de cobre, que serve para acelerar o tempo de oxidação na etapa de digestão, ou sais, como o sulfato de potássio, que teria como finalidade a eliminação de umidade da amostra, além da diminuição da pressão de vapor da amostra que está sendo digerida, aumentando assim sua temperatura de ebulição, tornando a digestão mais eficiente. As vantagens desse método é que ele é aplicável a todos os tipos de alimento, relativamente simples, de baixo custo e preciso. Porém, existem algumas desvantagens, como, por exemplo, ele identifica o nitrogênio orgânico total, não apenas o nitrogênio das proteínas, e utiliza muito tempo de análise e reagentes corrosivos. Agora que nós já sabemos tudo sobre proteínas, vamos falar um pouco sobre a relação das análises de proteína com a rotulagem dos alimentos. Segundo a RDC número 727, de 1º de julho de 2022, rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. A rotulagem nutricional dos alimentos é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que tornou obrigatória a declaração do valor energético e dos teores de carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar e sódio nos produtos alimentícios embalados para consumo humano. As proteínas podem ser classificadas em diferentes grupos, como vimos anteriormente. Porém, nos rótulos dos alimentos deve ser informado o teor total de proteínas presente no produto, normalmente determinado pelo método de Kirchhoff. Além disso, as embalagens informam a quantidade de proteínas com base em uma porção específica de cada alimento. Por isso, é importante verificar o tamanho da porção para calcular corretamente a quantidade de proteínas que está sendo ingerida. O teor de proteínas de um determinado alimento é utilizado também para o cálculo de valor energético, sendo o padrão de referência 4 quilocalorias por grama, que equivale a 17 kJ por grama. E para que um alimento seja considerado fonte ou rico em determinado nutriente, ele deve apresentar uma quantidade mínima daquele nutriente na porção do alimento, pronto para consumo. No caso das proteínas, o alimento precisa apresentar no mínimo 12 gramas por porção e precisa atender às quantidades mínimas de aminoácidos essenciais. Bom, agora que nós já sabemos tudo sobre proteínas e rotulagem, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até logo!